Olá, quinto ano, bom dia para a turma da manhã, boa tarde para a turma da tarde. Estamos iniciando mais uma semana, né? Hoje é o último dia do mês de agosto e a partir de amanhã nós já estamos no mês de setembro, já iniciamos o mês de setembro. E nosso desejo é que Papai do Céu nos conceda uma semana abençoada, né? Então nós terminamos a nossa última aula de português, foi na página 56 e nós vamos iniciar na página 57. Nós estamos falando sobre pronomes, não é isso? Falamos sobre os pronomes do caso reto, falamos dos pronomes oblíquos, falamos sobre os pronomes de tratamento, falamos sobre os pronomes possessivos, né? E hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Nós aprendemos que os pronomes, a função dos pronomes qual é? É acompanhar ou mesmo substituir o substantivo, né? Paulo é estudioso. Ele é estudioso. Então, o pronome ele substituiu, né, o nome Paulo. Nós podemos ver também, né, que os pronomes possessivos são aqueles pronomes que dão ideia de quê? Posse, né? Essa caneta é minha. Então, da ideia de quê? De que a caneta pertence a alguém, né? Da ideia de posse. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Aprendemos também que os pronomes, eles concordam com gênero e com número. Ai, o que é gênero, professora Georgette? Esqueci. Gênero, masculino, feminino. Número, singular e plural. Nós podemos ver que os pronomes, né, do caso reto, os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos, eles sempre estão na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular, como também pode estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do plural. E ele sempre vai concordar, né, com o substantivo. Os pronomes demonstrativos são aqueles que querem demonstrar algo. Nós temos aí na página 57 uma tirinha. Ela indica o que? A posição. Nós vamos demonstrar a posição em que o objeto, né, em que o ser está da pessoa que fala. Observe com atenção esses quadrinhos. Este cão é meu. Este está grifado. Esse cão é seu. Nós vamos perceber que os pronomes demonstrativos, aqueles pronomes, né, que indicam a posição, que demonstra a posição de um ser, ele pode ser um pronome que indica que algo está perto e algo está longe. Usamos um pronome quando o objeto está perto, quando o objeto está longe, tá? O cão, ele está perto da pessoa. Reparem aí que vocês estão com o livro aberto, né, no quadrinho. O cão está pertinho da pessoa que fala. E no outro quadrinho, né, o cão está longe da pessoa que fala. Então, este livro é meu, ele está perto de mim, tá? Agora, aquela garrafa está longe de mim. Então, cuidado que o pronome demonstrativo, ele demonstra o ser que está perto e o ser que está longe. Aquele cão não tem dono. O cão está longe da pessoa que fala e da pessoa também com quem se fala. Podemos ver aí que há dois meninos. O que você observou?
As palavras esse, este, aquele indicam a posição dos seres em relação à pessoa que fala. As palavras que têm esta função, tá? Chamam-se o quê? Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos. Aí nós temos aí, né, um quadro e precisamos, tá, gravar essas regrinhas. Indica o que está perto da pessoa que fala. Quais são os pronomes que eu posso usar? Este, estes, esta, estas e isto. Indica o que está perto da pessoa com quem se fala. Esse, esses, essa, essas e isso. Repare que nós temos singular e plural, tá? Masculino e feminino. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo indica o que está longe das pessoas que estão conversando. Na página 57, tá? Esse quadro demonstrativo dos pronomes demonstrativos, é bom que você copie ele no caderno, tá? Para dar uma fixação melhor. Então, na página 58, nós temos aí o número 1, que vocês vão completar com o pronome demonstrativo. Entre parênteses, já está dizendo perto de quem fala, então existe um pronome correto para quando a pessoa ou você está perto da pessoa que fala. Perto da pessoa com quem se fala. Letra C, distante das pessoas que estão conversando. Letra D, perto da pessoa com quem se fala, mais distante das pessoas que falam. Perto da pessoa que fala. Então, dúvida, é só ir na página anterior e dar uma olhadinha no quadro. Número 2, vocês vão ler o poema, tá? E vão observar as palavras que ela utilizou, tá? Com o pronome como pronome demonstrativo. Então, nem tudo é um poema. Vocês vão observar, tá? Nem tudo o que busco é flor. Nem tudo o que encontro, luz. Nem tudo o que amo é céu. Nem tudo o que crio, cor. Nem tudo o que encontro é busca. E tudo o que busco, amor. Nós vamos ver aí, tá? Que os pronomes demonstrativos, o, a, os e as, quando aparece antes das palavras que equivale a, aqueles ou aquelas, tá? Então, antes daquele, daquela que possa, tá? Substituir, eu uso o, a, os, as. Bom, aí nós temos aí, tá, algumas atividades, número 3, número 4, que eu não estarei lendo. Nós temos logo abaixo uma ortografia, acentuação das palavras paroxítonas. Nós aprendemos na aula passada, né, sobre a acentuação das palavras, sílaba tônica. Vimos também a acentuação das palavras proparoxítonas. Toda palavra proparoxítona, ela precisa ser acentuada. Se ela não for acentuada, ela não é proparoxítona. Nós vimos que algumas palavras oxítonas são acentuadas, outras não. Nós vimos o exemplo, né? Café é uma palavra oxítona acentuada, porque a sílaba tônica é a última e é a sílaba fé. Mas nós também podemos perceber que jornal, tá? A sílaba tônica é o nau, a última sílaba, e ela não é acentuada.
Hoje nós vamos ver as palavras paroxítonas. Quantas palavras paroxítonas nós temos e elas não são acentuadas, que é o caso de boneca, tá? Boneca, boneca, a sílaba tônica é o né e ela não é acentuada. Mas nós vamos ver que a palavra lápis, lápis, ela é uma palavra paroxítona, tá? E ela é acentuada, porque a sílaba tônica é a penúltima. Aí nós temos uma tirinha, né? Aí tem as aranhas têm 8 olhos. Me empresta o colírio? Saco. Olha, olha. Aí nós temos uma tardinha, tá? E vem algumas perguntas na página 60, tá? A aranha é um animal terrestre, invertebrado, que possui 4 pares de patas que podem ter garras nas pontas para atrair quem? As presas. E você vai ler o texto, né, novamente, se refere o quê? As características da dona aranha. Identifique outras características na tirinha. Na tirinha, tá falando aqui uma característica da aranha. E vocês vão me dizer qual é a característica da aranha na tirinha. Observe o último quadrinho. Qual foi a intenção da aranha? Resposta pessoal, tá? Mas tem que ser coerente, tá? De acordo com a tirinha. Leia as palavras abaixo. Aí eu tenho aranha e colírio. Eu tenho 2 palavras, tá? Todas duas têm uma sílaba tônica. Nós aprendemos, né? Que se a palavra tem mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba tônica, ela tem uma sílaba forte. Então nós podemos ver que aranha, aranha, urá, é a sílaba tônica. Última, penúltima, portanto ela é uma palavra paroxítona, sem acento, ela não tem acento. Mas eu tenho colírio, que também é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, é o li. Então, eu tenho uma paroxítona acentuada e uma outra paroxítona não acentuada. Então, as palavras paroxítonas devem ser acentuadas ou não. Para tirar dúvidas, fique atento às regras de acentuação. Lembra que as oxítonas tinham umas regras, né? De tongos, né? Terminado em eu, em oi, né? São algumas regras para você saber se a oxítona é acentuada ou não. Agora nós temos a paroxítona. Então toda palavra terminada em L, N, R, X e PS são exemplos, tá, de palavras acentuadas paroxítonas. Fácil, pólen, líder, tórax, bípse, e uns, fórum, albo, ons e ans, órfão, órgãos. Palavras terminadas em i, is, us, júri, tênis, bônus. E palavras terminadas em ditongo, sério, ciência. Página 61. Aí nós temos uma página inteirinha de atividade. Nós temos o número 4, número 5 e número 6 relacionado, tá, às palavras paroxítonas acentuadas e não acentuadas. Nós temos também uma ortografia, tá? Nós temos aí a página 62 com a ortografia. As letras RS, NS e LS. Aí tem o leia, aniversário, inseto e bolsa. Nós temos aí uma dica. Toda vez que a letra R, a letra N e a letra L
ela for uma letra que possui S, tá? Esse S tem som de SS, do som o quê? Do S dobrado. Então vocês vão ler as palavras na coluna e vão colocar na coluna correta. Beleza, né? Vocês vão procurar na coluna as palavras que são escritas com RS, NS e LS e colocar na coluna. Entendidos? Nossa aula vai ficar por aí, tá? Façam com bastante atenção. Um beijo no coração de vocês e uma boa semana.